Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer um livro que eu comprei há alguns meses atrás e que eu vou transformar ele em audiobook para que você possa, se você não tem a oportunidade de ter esse livro, você possa entender o conteúdo daquilo que ele transmite e a mensagem seja acessível, chegue a todos, que é o livro do Israel Subirá, que é Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Eu vou ler um pouco a introdução para vocês e vamos começar o primeiro capítulo. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, está escrito em Atos 4:20. Depois de seu suficiente sacrifício, Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos, vitorioso sobre a morte e o inferno, e estabeleceu sua igreja. Por 40 dias instruiu seus discípulos acerca do novo tempo, comissionando-os aos confins da terra, a partir de Jerusalém, para anunciar as boas novas a toda a tribo, linguagem e nação. Então, revestidos do poder do alto, cheios do Espírito Santo, eles partiram para anunciar a salvação do mundo. Esta mensagem, contida de relatos daquilo que viram e ouviram, atravessou e enfrentou desertos, mares, prisões e perseguições. Ainda hoje, mais de 2000 anos depois, a mensagem de esperança sobre os feitos do Deus homem reverbera em nossa sociedade, não somente devido a Cristo e a seu sacrifício, mas também por causa de homens e mulheres que não se calaram a respeito das coisas que viram e ouviram. Vamos começar o primeiro capítulo, que é o que eles viram. Os discípulos que Cristo preparou ao longo de seu ministério estavam dispostos a morrer por aquilo que viram e ouviram. E nós sabemos pelos relatos do Evangelho que nem sempre foi assim. Marcos 14:50 afirma que todos os discípulos de Jesus o abandonaram no Getsemane, fugindo na hora de seu maior sofrimento. Porém, entre aquela fuga inicial e a posterior disposição de ficar, algo aconteceu. Algo transformou aqueles discípulos fujões em destemidos pregadores, dispostos a desistir da vida para preservar a verdade que pregavam. Nas palavras de Sam McDowell, selando seu testemunho, por assim dizer, com o sangue deles próprios. A força da convicção, marcada pela disposição à morte, indica que a alegação não foi fabricada por eles. Ao invés disso, sem exceções, eles creram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por pouco mais de 3 anos, 12 homens comuns seguiram Jesus de perto. Naquele período, eles testemunharam incontáveis curas e milagres. Cegos viram, aleijados andaram, leprosos foram purificados, mortos ressuscitaram e os milagres ainda mais impressionantes. Pessoas se arrependeram de seus pecados, voltando-se para Deus. Eles presenciaram coisas marcantes. Esses homens sabiam quem Jesus era, o Cristo. Imagine as longas caminhadas de uma cidade a outra e o diálogo de Jesus com seus discípulos. Imagine as conversas à noite em volta de uma fogueira. Imagine estar presente na transfiguração de Cristo. No entanto, mesmo após incontáveis experiências e tamanha proximidade, nas agoniantes horas que antecederam a cruz, mesmo depois de tudo que haviam presenciado e entendido, aqueles homens não se mostraram dispostos a morrer por Cristo, que havia acompanhado e servido. Pouco tempo depois, o registro de Lucas em Atos mostra uma surpreendente ousadia daqueles discípulos do grupo inicial. Estaram 11, um a menos, porque o traidor Judas havia se suicidado. Dos 11, o que se sabe é que apenas João não foi Marte, e só não o foi porque sobreviveu milagrosamente a uma sentença mortal, Afinal, o que aconteceu com eles entre o abandono no Getsemane e a entrega total de sua vida em favor do Evangelho? O que mudou? A Bíblia não relata nem direta nem diretamente o destino de 9 dos apóstolos. Contudo, há especulações baseadas em registros daquilo que inicialmente só se transmitia de forma oral. São relatos que compõem a chamada tradição da igreja. Muitos relatos são confiáveis, enquanto alguns passíveis de discussões. De qualquer forma, não podemos tratá-los como verdades bíblicas, porém, com o intuito de encorajamento, decidi trazer à tona os possíveis destinos dos 9, além de Paulo, Matias e Tiago, irmão de Jesus, a saber, suas mortes por Cristo. O destino dos apóstolos.
De acordo com a tradição da Igreja, durante a perseguição sobre o governo de Nero, imperador romano, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, maneira escolhida por ele próprio, pois a alegação de que não era digno de morrer como o Senhor. Mais uma vez, cito Sean McDowell em sua obra The Fate of the Apostles, O Destino dos Apóstolos, fruto de diligente pesquisa. A visão de que Pedro foi crucificado durante o reinado de Nero em 64 a 67 depois de Cristo foi cuidadosamente analisada. Em seu trabalho, The Persecution Against Heretics, Prescrições contra hereges, Tertuliano, um dos pais da igreja, também dá como certo o destino de morte de Pedro, afirmado pela tradição. O autor ainda cita o destino de Paulo, que teria sofrido o mesmo tipo de morte de João Batista, e o apóstolo João, que sobreviveu a um mergulho em óleo fervente. Como é feliz a igreja cujos apóstolos derramaram toda a sua doutrina junto com o seu sangue, e Pedro suportou a paixão como a de seu Senhor. Paulo ganhou sua coroa em uma morte como a de João Batista, e o apóstolo João foi primeiro mergulhado em óleo fervente, saiu ileso. Então foi enviado para a ilha em que ele ficou exilado. Alguns relatos sugerem que André, irmão pescador de Pedro, também tenha sido crucificado depois de anunciar o evangelho na Turquia e na Grécia, que é o que a tradição anuncia. Há dúvidas acerca da morte e crucificação, mas tendo em vista antigas menções e sermões, é mais possível que tenha ocorrido dessa maneira. Tomé, já não mais duvidoso, foi empalado ao pregar na Índia. A maior evidência de seu tipo de morte está na tradição oral, mas o desenrolar da história fez com que não restasse dúvida quando os portugueses chegaram a Malabar em 1500. Havia uma comunidade indiana de cristãos que há séculos defendiam firmemente que o fundador de sua igreja havia sido Tomé. A tradição de São Tomé afirma que os Brahmanens mataram Tomé com uma única lança, de acordo com os Atos de Tomé. O rei ordenou que 4 soldados o perfurassem com lanças. Há uma discordância a respeito de quem matou Tomé e dos números de lanças usados, mas todos concordam com a maneira de sua morte. Entende-se que o evangelismo de Tomé provocou ira de sacerdotes pagãos, que o atravessaram com uma lança. Filipe pregou na África e na Ásia, mas segundo a tradição, foi cruelmente morto a mando de um procônsul romano que não aceitava a conversão de sua esposa. Há relatos variantes acerca da morte de Bartolomeu, mas a versão mais plausível, segundo muitos historiadores, é de que viajou até Naidas, aonde ministrou o evangelho, curando enfermos e expulsando demônios, e lá foi assassinado. No estudo de Wallace Bulty, a versão apresentada é de que, como resultado da pregação de Bartolomeu, a esposa do rei Acarpos decidiu parar de dormir com ele por entender a ilegitimidade de seu casamento. O rei, furioso, acusou-o de feitiçaria e ordenou que fosse lançado ao mar, amarrado a um saco cheio de areia. Mateus certamente foi um missionário. Pregou em diversos lugares como Pérsia e Macedônia. Uma tradição diz foi queimado vivo, outra que foi decapitado pela espada, ainda outra que foi empalado. Há também discordâncias acerca de onde morreu, embora qualquer uma das versões seja plausível. John Fox, por exemplo, defendia que seu mártire ocorrera com uma lança, o que acreditava ter acontecido em Nadaba, no ano de 60 d.C. Outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, que não era o irmão de Jesus, nem o que caminhava no grupo dos 3 mais próximos de Cristo, foi apedrejado ou crucificado. Simão Zelote foi morto por se recusar a adorar o deus Sol. Tadeu foi martirizado na Pérsia, e antigas pinturas apresentam sua execução com um machado. A tradição grega diz que Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas, anunciou as boas novas na Capadônia, onde foi crucificado e depois esquartejado. Tiago, irmão de Jesus, ainda que não estivesse entre os 12, também foi morto pelo Evangelho, o que é claro no relato de Joséfo em Antiguidades 18. Feusteu estava morto, e Albinos,
se encontrava na estrada. Então ele reuniu o sinédrio de juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns homens, ou alguns de seus companheiros, e tendo formado uma acusação contra ele, como transgressores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. Em Blasphemy and Exaltation in Judaism, blasfêmia e exaltação no judaísmo, Darrell L. Book acrescenta sobre a morte de Tiago que lei Tiago quebrou, dada sua reputação aos círculos cristãos como um líder judeu que era cuidadoso em guardar a lei. Parece provável que a lei tenha relacionado sua alegação cristológicas a uma acusação de blasfêmia. Isso se encaixaria com o fato de que ele foi apedrejado, que era a penalidade por tal crime, que é um paralelo de como também Estevão foi tratado. O mesmo Tiago que antes não havia crido em seu irmão, que era o Cristo, morreu precisamente por crer nele. Todas essas mortes são relatadas por tradições, embora não sejam todas precisas. São, no mínimo, plausíveis. Mais uma vez, levante-se e pergunte, o que eles viram? Agora vamos ao que a Bíblia sim menciona. O apóstolo Tiago foi executado à espada, por ordem de Herodes, em Atos 12:2. De acordo com as crenças judaicas, a sentença para quem fosse apóstata era o apedrejamento, mas para quem levasse uma cidade à apostasia era a morte pela espada. MacDowell, lembra que Herodes Agripa vivia como judeu. O fato de ter ordenado a morte de Tiago pela espada, portanto, denota o grande sucesso evangelístico do apóstolo e da igreja em Jerusalém. Simon J. Kistemark, em Comentários do Novo Testamento, exposição de Atos dos Apóstolos, esclarece. Aos olhos de Herodes Agripa, Tiago havia levado a cidade de Jerusalém a se extraviar. Finalmente, a Bíblia descreve de forma direta uma parte do destino de João, que foi exilado na ilha de Patmos, onde não apenas sobreviveu ao ser jogado no óleo quente, mas também permaneceu por um bom tempo e escreveu o livro de Apocalipse. Estudiosos datam o livro de 95 d.C., ou seja, João o escreveu já idoso, tendo visto que era contemporâneo de Cristo. Trata-se de uma informação bíblica indireta, mas que colabora para se defender o fim do apóstolo, que sobreviveu às tentativas de matá-lo e chegou à velhice. A parte que falta de seu destino, isto é, como faleceu, é conhecida por meio da tradição. Foi liberado do exílio em Patmos e morreu em Éfeso, de causas naturais. É o que afirmam os escritores de Policrates de Éfeso e de Eusébio de Cesareia. Sendo assim, apenas o apóstolo teve morte natural, embora tenha sofrido muitas cadeias e atentados, assim como os demais. Aqueles mesmos homens que haviam fugido diante da possibilidade de morrer junto com Jesus posteriormente, permaneceram firmes e fiéis até a morte. Vale ressaltar que muitos estão dispostos a matar pelo que acreditam. Entretanto, poucos estão dispostos a morrer pelo que acreditam. Menos ainda morrer para compartilhar suas crenças com o próximo. O próprio fato de hoje conhecermos e podermos discutir o Evangelho já nos remete à postura dos discípulos de Jesus. Eles obedeceram à grande comissão, entregando a própria vida no processo. Assim, as boas novas começaram a se espalhar pelo mundo com os amigos de Jesus. Aqueles poucos homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas o que foi que virou o mundo deles de cabeça para baixo? O que os transformou? Essa disposição de morrer para anunciar a salvação. De onde veio? O que, afinal de contas, aqueles homens viram e ouviram? Sei que vocês estão esperando a resposta, mas precisamos passar por várias estações antes de chegar lá. Então, pessoal, esse foi o capítulo 1º do nosso livro, que a gente vai começar a ler a partir de agora. Esse livro ele tem 165 páginas, ele é bem pequenininho e o livro é bem bonito, então vou deixar também nas descrições caso você queira adquirir. E caso você não tenha possibilidade de adquirir, é só você acompanhar o nosso audiobook. Desculpe pelas palavras faladas um pouco erradas, mas é isso. Espero que vocês gostem, curtam e sejam edificados com esse livro.
Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau pessoal!